Capítulo 113. Retorno de Laura. Autor: Minguil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Nos 3 dias seguintes, Zhao Hai ficou na Montanha de Pedras. Naquela época, ele havia colhido seus rabanetes 11 vezes, além de ganhar mais 2 pêssegos mágicos e mais 2 lotes de frutas de óleo. Agora Zhao Hai não precisava se preocupar em não ter rabanetes suficientes. O espaço lhe dera 10 vezes o valor necessário para sua transação com Laura. Além disso, ele tinha 300 coelhos adultos, com 1000 filhotes de coelhos, bem como 10 gnus escamados adultos e 600 de seus potros. Mais importante ainda, Zhao Hai também foi capaz de levantar 30.000 peixes de fogo. Em todo o continente Ark, 30.000 peixes de fogo não foram como uma gota no balde, sem dúvida. Se ele realmente vendesse 30.000 peixes de fogo de uma vez, isso causaria uma enorme sensação, porque levaria um ano para produzir 30.000 peixes de fogo. Zhao Hai poderia imaginar o que aconteceria se 30.000 peixes de fogo inundassem o mercado. Isso obrigaria todos os grandes nobres a tentar descobrir de onde eles vieram. Se isso acontecesse, o clã Buda nem saberia como eles morreram. Quanto aos coelhos de olhos azuis, Zhao Hai não pretendia vendê-los. Ele queria mantê-los para que eles fornecessem uma boa refeição para os escravos. Carne. Para os escravos, era uma coisa rara. Pode-se dizer que seus pais e até mesmo seus avós nunca comeram carne antes. Claro, isso só tinha a ver com aqueles que nasceram como escravos, porque isso normalmente significava que a família deles haviam sido escravizadas por gerações. Isso não era o mesmo que Zhou, que já foram plebeus livres, mas foram forçados a se tornarem escravos. Eles tinham comido carne antes, como de coelhos de olhos azuis ou porcos de cabelos compridos. Dentro destes 3 dias, Zhao Hai usou muita comida, mas para ele, isso não era nada. Ele foi capaz de lidar com essa quantidade enorme com suas folhas de rabanete. Isso valeu a pena porque o coelho de olhos azuis não só era bom, mas também o fazia útil para aqueles que praticavam magia ou ki de batalha. Embora a carne não tivesse o mesmo efeito que os vegetais, eles eram bastante adequados. Especialmente o peixe de fogo. Eles tinham ótimo sabor e proporcionaram muitos benefícios também, com efeitos ainda mais surpreendentes do que a carne do coelho de olhos azuis. Comer a carne de um peixe de fogo era como beber uma poção mágica. Os gnus escamados foram alterados. Agora eles tinham uma resistência incrível e sua velocidade de corrida era rápida. Anteriormente, eles eram como mulas de bando, mas agora eram quase como cavalos. Todas essas mudanças estavam relacionadas ao espaço. Ele havia modificado os animais para compensar suas deficiências. Esta foi definitivamente uma boa notícia para Zhao Hai, porque isso iria ajudá-lo a estabelecer um exército forte. Nesse período de 3 dias, Zhao Hai acompanhava a situação da cidade-casa. A cidade estava sofrendo porque agora eles não tinham uma rede de inteligência, deixando-os surdos e cegos. Isso porque eles não tinham mão de obra, já que seus assassinos haviam se tornado mortos-vivos e não trabalhavam mais para eles. Naquela época, Green havia conseguido que alguns assassinos se escondessem fora da cidade-casa. Eles estavam lá para impedir que alguém viesse atacar a montanha de pedra e eles estavam esperando por Laura. Neste momento a coisa mais importante para Zhao Hai era o acordo com Laura, então ele queria saber o momento em que ela voltasse. Claro, isso foi um teste para Laura. Se ela voltar em seguida, tomar a iniciativa de ir vê-los, isso mostraria sua gratidão e convencerá Zhao Hai a formar uma cooperação mais profunda com ela. No entanto, se ela não vier vê-los quando ela retornar, Zhao Hai ainda cooperaria com Laura, mas seria apenas casual. Uma vez que eles trabalharem juntos, Zhao Hai teve que encontrar uma maneira de explicar como ele era capaz de criar tanto peixe para que Laura não suspeitasse de nada. Na propriedade, já havia fontes termais com alguns peixes de fogo, mas agora ele planejava colocar algumas das plantas vermelhas na vala no jardim da mansão. Quanto a onde essas plantas vermelhas vierem, Zhao Hai não ia contar a Laura, e ele acreditava que ela não perguntaria. Afinal, todo mundo tem seus próprios segredos. 3 dias se passaram rapidamente e eles estavam ocupados. Todos os dias, ele estava melhorando o solo no vale na Montanha de Ferro. Além disso, ele arranjou Merine para ajudá-lo com um teste.
Se nada estava crescendo nas terras negras por causa das toxinas das bestas mágicas do pântano do cadáver apodrecido, então a água do fosso ajudaria as sementes de milho a germinar e crescer. O espaço melhorou a água ao redor do castelo, dando-lhe um efeito de desintoxicação. No entanto, essa água era mais diluída do que a água espacial, então o efeito pode não ser tão bom, mas Zalhai queria tentar e ver se isso resolveria o problema de consertar o solo negro. Como isso estava fora do espaço, ele precisaria esperar alguns dias para ver se o milho cresceria ou não. Também durante este período de 3 dias, Zalhai costumava entrar em contato com Zhao Zu e os outros magos negros para verificar seu progresso no pântano do cadáver apodrecido. Eles haviam conseguido ir em 45,72 metros, e também encontraram um grande número de bestas mágicas mortos-vivos. Infelizmente, os níveis dessas bestas mágicas mortas-vivas eram muito baixos. Não havia utilidade para eles, então eles não os pegaram. Havia também algumas plantas no pântano, mas elas não eram nada especiais, então elas não foram coletadas. De qualquer forma, Zalhai não os apressou. Ninguém sabia de nada sobre o pântano do cadáver apodrecido, então o trabalho de Zhao Zui era apenas explorá-lo e entendê-lo. Quanto a Green, nesses 3 dias, ele procurava plantas nas florestas. Infelizmente, as plantas que ele encontrou eram basicamente as mesmas que ele descobriu anteriormente. Nenhum deles permitiu que o espaço aumentasse de nível. As florestas ao redor da cidade-casa tinham sido pisoteadas, então simplesmente não havia muitas bestas mágicas. Havia apenas algumas bestas mágicas de baixo nível, e elas não eram úteis para o espaço. Quando Green trouxe uma dessas bestas mágicas de volta, esperando o aumento de nível do rancho espacial, o espaço diria que eles não tinham mérito, e os obliterariam. Zalhai sabia que nivelar o rancho espacial seria difícil, mas ele não se preocupou. Agora ele já podia manter 1000 animais no rancho. Este número certamente não foi baixo. Mesmo se o rancho não subir de nível, foi o suficiente para ele usar. Ele queria se concentrar em criar coelhos de olhos azuis em vez de gnus escamados. Além de sua carne, ele também podia usar o pelo de coelho para fazer roupas de inverno. Se ele pudesse entrar em contato com Laura com esses coelhos de olhos azuis, ele estaria pronto para criá-los em grandes quantidades. Quanto a criar esses coelhos nas minas da Montanha de Ferro, ele não estava com pressa de fazê-lo. Ele estava preparado para esperar até que ele pudesse comprar algumas ferramentas, como um fole ou máquina de prensar óleo. Não eram apenas folhas de rabanete, ele também podia alimentar os coelhos de olhos azuis com qualquer tipo de coisa, como as partes em excesso da fruta de óleo depois de usar a máquina de prensar óleo. Mas desde que ele não podia fazer isso agora, ele estava preparado para esperar. 3 dias depois, à noite, fora da cidade-casa, os assassinos que estavam de vigia tinham acabado de enviar notícias a Zalhai de que Laura havia retornado. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.